Boa tarde a todos os colegas vereadores jovens, aos suplentes e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá. Para dar início à nossa quinta sessão, peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras jovens e dos suplentes e que esses respondam presente. Irei fazer a chamada. Começando pelos vereadores jovem, Adrian Henrique Santos Silva, aluno da Escola Estadual Florial Xavier. Arthur Gil Lanza Braga, aluno do Colégio 19 de Março. Arthur Gomes Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Presente. Caela Ferreira Silva, aluno do Colégio Empreender. Esther de Castro Gomes, aluna da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Presente. Guilherme Matias Ribeiro de Sá, aluno do Colégio Empreender. Isabela Rodrigues Leite Machado, aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Presente. Ivan Rodrigues Marinho, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Jonathan Advan Rodrigues Santos, aluno da Escola Estadual João 23. Presente. Theo Kenji Martins Yoshida, aluno do Colégio 19 de Março. Presente. Agora irei fazer a chamada do suplente. Amanda Alves Martins, aluna do Colégio Empreender. Beatriz Batista Pamplona, aluna do Colégio 19 de Março. Diego William Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Giovana Prado Fonseca, aluna do Colégio 19 de Março. Guilherme Duarte dos Santos, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, aluno da Escola Estadual Florial Xavier. Letícia Fernandes Ramos, aluna do Colégio Empreender. Maria Luísa Santos, aluna da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Miguel Eduardo Oliveira Pérez, aluno da Escola Estadual João 23. Victor Carelli, aluno do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Terminada a chamada. Muito obrigada, Caio. Com o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e as escolas, permitindo os jovens a compreenderem o papel do Legislativo itajubense e sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão que aconteceu no dia 22 de setembro. Às 15 horas da tarde do dia 22 de setembro de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, a presidente Esther de Castro deu início à segunda sessão do plenário da Câmara Jovem. Na ocasião, foi diplomado como vereador jovem de Itajubá 2023, Guilherme Matias Ribeiro de Sá. Dando prosseguimento à sessão, a presidente passou a palavra para o vereador Arthur Gil Lança Braga defender seu projeto de lei que dispõe sobre a criação de um centro para atendimento com pessoas portadoras de deficiência, com o intuito de ampliar o atendimento aos portadores de deficiência em todo o município de Itajubá. O projeto foi aprovado por unanimidade, com a implementação de uma emenda proposta pela vereadora jovem Isabela Rodrigues para mudar o nome de termo de portadores de deficiência para comportadores de deficiência, que também foi aprovado por unanimidade. No momento de grande expediente, os vereadores jovens Jonathan Advan, Arthur Gomes, Caio Aloy, Adrian Henrique, Ivan Rodrigues, Isabela Rodrigues, Guilherme Matias e Esther de Castro fizeram uso da palavra. Às 4 horas da tarde, a presidente encerrou os trabalhos, antes convocando para a reunião dia 29 de setembro, sexta-feira, às 3 horas da tarde no mesmo local. A presente ata está em discussão. Perguntar no micro. Como que ficou o nome mesmo do projeto? Deixa eu dar uma analisada para recapitular, senão eu acabo falando. Ficou com. IPTU social. O projeto Passado? passado? O projeto passado foi mudado o nome. Antes era portadores de deficiência, só que a Isabela Rodrigues queria mudar o nome do projeto. Fez a emenda e foi aprovada
para usar o termo com deficiência. Mais alguém? A ata ainda está em discussão. A presente ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sessão de hoje, discutiremos e votaremos o projeto de lei número 5 de 2023, de autoria do vereador jovem André Henrique Couto Reis e Amanda Alves Martins, do Colégio Empreender. A votação do projeto 5 de 2023, de autoria do vereador jovem André Henrique Couto Reis e Amanda Alves Martins, que institui o IPTU social, que visa dar descontos no IPTU para cidadãos itajubenses adotarem determinadas medidas de valor ambiental ou de saúde. Não havendo os autores do projeto, o projeto está em discussão. Presidente. O vereador Jonathan está com a palavra. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Eu acho que o projeto, apesar dos autores, o autor a coautora não estar presente, eu acho que o projeto é muito interessante, mas ele tem alguns pontos que a gente precisa rever. Na questão da justificativa, se enfatiza muito a questão da questão da doação de sangue, né? Então, assim, ela não explica em relação à doação de cabelo e à instalação de placas solares. Mas, assim, o projeto em si, para mim, ele tá bom. Mas para que esse projeto alcance mais pessoas da periferia, da classe mais baixa de Itajubá, eu acho interessante, eu vou propor aqui uma emenda para que se coloque na questão, aqui no artigo 2, acrescentasse mais um inciso para também as pessoas que economizarem no gasto da água, tendo em vista que a gente vê aí, né, gente lavando passeio, assim, esbanjando, né? Então, assim, eu acredito que essa emenda, como o pessoal, essa questão da água, etc., eu acho que atinge essa classe, entende? A classe mais baixa de Itajubá, tendo em vista que também as pessoas não têm placas solares, né? E a questão também do cabelo, qual instituição que vai fazer essa ponte, entende? De recolher o cabelo. Tem toda essa questão também para ser discutida, para ser analisada. Então, assim, a ideia do projeto é boa. O projeto tem alguns pontos que precisam ser discutidos. E eu quero propor essa emenda. Fazer um outro inciso, né? O inciso 4, acrescentando aqueles que usarem com moderação, usarem a água, a energia, como de uma maneira correta, eficaz, não ficar gastando água à toa, também tenha esse desconto no IPTU. Aí a gente democratiza, eu acho, o projeto, entende? Eu acho que a gente amplia mais o projeto e, assim, eu espero contar com a ajuda dos colegas para que seja aprovada, que eu acredito que vai atender a população que mais necessita, né, aqui de Itajubá. Também tem um ponto também que quando nos períodos de seca, nos períodos que tá mais escassa a água, não sei se é a CEMIG ou a Copasa que manda uma bandeirinha vermelha. Então, assim, tem pessoas que não têm essa consciência, né? Gastar água. Então, assim, eu quero propor, então, essa emenda. Então, é isso. Eu acho que o projeto, a ideia dele é boa. É boa.
Perfeito. Depois nós vamos passar para a votação da emenda, mas o projeto ainda continua em discussão. Bem, eu aprovo 100% essa emenda, até porque isso, além de nos beneficiar, principalmente com o IPTU, isso influencia vários tipos de doação, que seria extremamente importante para a colaboração. Tanto para doação de sangue para quem sofreu acidente ou algo do gênero, doação de cabelo, que seria para perucas estéticas feitas para pessoas ou mulheres com câncer, ou crianças também. E isso, dando essa possibilidade de doação e a interajuda entre um e outro, isso seria de extrema ajuda e daria um benefício para a pessoa, influenciando cada vez mais a doação, que seria cada vez mais benevolente, podemos dizer assim. Sobre o da água, eu aprovo totalmente na questão de economização, porque, como dito antes, ebulição global, está tendo muito aquecimento e a água precisa, querendo ou não, ser economizada. E cada vez mais você influenciando isso, botando assim, pô, você vai ganhar se você economizar água. O pessoal simplesmente vai querer, porque vai sair na vantagem deles, tanto para a pessoa individual, assim, de economizar água e ganhar IPTU, ganhar desconto no IPTU social, quanto pra Copasa, que nem você diz, da bandeirinha, que pode diminuir muito mais, já que não vão gastar tanto, não vai ter tanta seca, quanto para no geral, no meio ambiente também. O projeto continua em discussão. Mas alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom, então nós seguiremos para a votação da emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários, levantem. Bom, a emenda foi aprovada por unanimidade. E agora nós vamos pôr o projeto em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários, que fiquem de pé. Bom, o projeto foi aprovado por unanimidade também. Nós passaremos agora o momento legislativo, a parte da sessão voltada para o empreendimento e a apresentação de conhecimentos acerca do projeto legislativo na sessão de hoje. Teremos a participação do diretor de Integração Legislativa e Cidadania, João Vitor Amaral, que nos falará um pouco sobre a etapa estadual do Parlamento Jovem, que aconteceu na última semana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Passo a palavra para o diretor João Vitor. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos os vereadores jovens. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, que irão nos assistir, né, pelas plataformas da Câmara Municipal de Itajubá. E hoje eu estava preparando aqui para vocês nesse momento legislativo. Eu prometo que os próximos eu vou convidar pessoas diferentes para apresentar o momento legislativo, tá? Para não ficar sempre maçante só eu aqui. Eu tinha preparado para nesse nosso momento legislativo algumas apresentações a respeito da etapa estadual do Parlamento Jovem que aconteceu na última semana. Para quem não sabe, o Parlamento Jovem é um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com as câmaras municipais. E esse projeto tem como objetivo aí aproximar os estudantes, os jovens da política, especialmente do poder legislativo. A única diferença dele para a nossa Câmara Jovem aqui é que ele é de uma dimensão estadual e possui aí 3 etapas que nós completamos aqui com o nosso grupo do Parlamento Jovem. Inclusive aqui nós temos 2 membros que participaram do Parlamento Jovem, sim, né? A Esther, o Adrian e o Ivan, que são vereadores jovens, mas que participaram também enquanto parlamentares jovens nesse ano. Nós tivemos aí a etapa municipal, que foi o quê? A proposição aí de algumas pautas, ou melhor, a colocação de propostas em relação ao tema que estava sendo discutido. A cada ano, o Parlamento Jovem aborda um tema. Esse ano o tema foi Jovem e Mercado de Trabalho. Então,
cada município aí tinha como tarefa reunir os seus jovens e, numa discussão entre eles, colocar 3 propostas, de acordo com cada subtema, são 3 subtemas, em relação ao jovem ao mercado de trabalho. Isso aí serve para quê? Para estimular os jovens mesmo a pensar soluções que rezam o escopo dele. Então, nós tivemos aí essa oportunidade para os parlamentares jovens tentarem colocar soluções para os problemas que eles mesmos enfrentam em relação à sua integração no mercado de trabalho. Nós tivemos propostas interessantes aqui em Itajubá, que foram passadas depois para a etapa regional, que aconteceu lá na Câmara Municipal de Maria da Fé, sede do Polo Sul 2, um dos polos do estado, composto aí por 11 municípios, junto com Itajubá. Lá, com cerca aí de 200 jovens aproximadamente, nós discutimos essas propostas e, o mais interessante, inclusive, foi aprovadas várias delas lá em aglutinação, ou até mesmo mais em aglutinação, né, algumas quase que puras ali, propostas de Itajubá. Itajubá foi com um total de 9 jovens na plenária regional, com municípios que tinham 50 jovens. E o município que se destacou em termos de propostas foi o município de Itajubá, por conta da qualidade dos debates, da qualidade das interações, né, das argumentações. O Ivan com a Esther, que estão aqui presentes hoje, podem muito bem falar disso aí. E no final dessa plenária regional, nós tivemos alguns trabalhos com o objetivo de interar na etapa estadual, que acontece na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde ficam os deputados estaduais. Lá reúne-se então esses jovens com jovens do estado inteiro. Nós tivemos o nosso polo, cada município levou um estudante. Após uma escolha aqui dos próprios jovens do conselho, o estudante que representou, tá até na foto aí, ó, representou Itajubá foi o estudante João Paulo. E o João Paulo, aí tá numa foto dele com o presidente da Assembleia. Não, não é esse não. É o outro. Aquele ali não é presidente, não. Esse aí é de gravata. Com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, destacar para vocês, é que Itajubá tem se destacado em termos de educação cidadã e política, não pela quantidade, mas pela qualidade dos jovens que participam disso. E o João Paulo foi um deles. O João Paulo esteve lá na etapa estadual. Nós ficamos 3 dias em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, discutindo as propostas de outros polos em relação ao jovem e ao mercado de trabalho. E o João Paulo, nosso colega aqui da Esther, do Ivan, se destacou e foi convidado para sentar, compor a mesa diretora dos trabalhos e abrir o Parlamento Jovem ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite. Ele falou, foi lá ovacionado pela galera, a turma adorou o que ele falou, né? Então isso representa aí a qualidade desse trabalho feito aqui em Itajubá. Então a Câmara Municipal de Itajubá sempre se esforçando em estimular esses jovens, estimular vocês a não desanimarem e a continuarem nessa luta através desses projetos. Nós temos algumas fotos aí da plenária estadual, aí é da abertura. Na frente ali nós temos o João Paulo, só tá ele de aluno, o resto tudo deputado, né? Tudo deputado ali, adoraram ele. Ele tirou algumas fotos, que até, acho que tem 3 fotos ali, que tá ele com 3 deputados. Uma com o presidente, que é essa aí, deputado Tadeu, o outro comigo, não vale nada. Com o deputado Bruno Engler. O deputado Bruno Engler tem 26 anos e é o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais. Teve mais de 600 mil votos. E também com o deputado Coronel Henrique. Os deputados ali que o João Paulo encontrou. E essa oportunidade, ela não é apenas de representar o município de Itajubá, mas do jovem fazer esse intercâmbio. De conhecer aquelas figuras políticas que ele se inspira. Ele teve ali a oportunidade de conversar com o deputado presidente da Assembleia Legislativa, conversar com demais deputados, de fazer amizades com jovens que querem também promover o bem comum em todo o estado de Minas Gerais. E, é claro, aprender ali a compartilhar ideias no Parlamento Mineiro, sempre entendendo a necessidade da discussão, do debate e do respeito.
uma das coisas que ficou bastante marcado para mim ali foi que vários jovens ali que discutiram entenderam claramente a questão do respeito. Então, não se deixaram ali emoções influenciar o debate. Claro que na hora de defender uma pauta, a sua emoção fica mais aflorada, mas saía do microfone, acabava. Eu achei assim, para mim foi um momento muito bacana de ver todos esses jovens com esse profissionalismo, entendendo que isso é o parlamento. É lugar de parlar vem do falar, de discutir, de propor, argumentar, discordar, concordar, mas no final a divergência fica ali. É uma divergência política e não pessoal. Então, essa foi a nossa experiência. Nós ficamos, é claro, muito felizes por ter um itajubense representando os jovens de todo o estado de Minas Gerais, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, com os demais deputados que abriram ali o evento, junto da diretora da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, junto de pessoas ali, personalidades importantes que são engajadas nesse trabalho de educação política e cidadã. E para fechar, né, nós podemos até futuramente ter a presença aqui. Eu convido aqui o aluno João Paulo para que possa, na próxima sessão da Câmara Jovem, apresentar ele mesmo para vocês quais foram as impressões que ele teve, quais foram os pontos positivos que ele teve de participar, de ficar 3 dias em Belo Horizonte, na plenária estadual do Parlamento Jovem. E quero também deixar aqui um recado para vocês. No ano que vem, nós teremos Parlamento Jovem. Então, aqueles que ainda não participaram, seja que os jovens da Câmara Jovem ou os jovens que estão nos assistindo, algum colega, algum amigo que vocês conhecem, comunidade escolar, participem no ano que vem do Parlamento Jovem. É uma experiência extremamente enriquecedora. Os contatos, o que eu sempre digo, o networking que você faz, isso é extremamente importante. Traz uma bagagem que dificilmente vocês encontrarão se não existissem esses projetos de educação política e cidadã. Então eu quero aqui deixar esse convite para vocês. Em fevereiro ou março do ano que vem, a gente vai iniciar o trabalho do Parlamento Jovem novamente aqui na Câmara Municipal de Itajubá, porque esse ano ele já foi encerrado. E o tema de discussão durante todo o ano é sempre um tema indicado pelos alunos. Então, no ano passado, o tema foi o tema indicado do ano anterior, que foi Jovem e o Mercado de Trabalho. E aí foi discutido esse tema durante todo o ano em todo o estado de Minas. E nessa etapa estadual, uma das ações dos jovens foi escolher o tema para o ano que vem. E o tema, de 3 temas que estavam elencados, Jovem e Cultura. Lembra o segundo? Jovem e Sexualidade. E Jovem na Política não estava, né? Melhorias no ensino escolar. E o tema que venceu para ser a pauta do ano que vem foi melhorias no ensino escolar. Então, é um projeto, no ano que vem, o Parlamento Jovem, com esse tema, de oportunidade para vocês relatarem aquilo que evidenciam na prática. Vocês estão na comunidade escolar, vocês são estudantes. Então, por que não trazer, de fato, essas propostas de mudança na discussão do Parlamento Jovem? E essas propostas que são aprovadas no Parlamento Jovem, na etapa estadual, podem vir a se tornar regra, lei para todo o estado de Minas Gerais. Claro que passa por uma análise de uma comissão dos deputados, mas fica de sugestão. Então, esse projeto garante aí a efetividade daquilo que vocês querem. Garante, de fato, não apenas uma voz, mas a oportunidade que aquela voz seja ouvida e seja colocada em prática. Então, eu deixo para vocês aqui o convite. Fiquem atentos, acompanhem a página da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, as reuniões, a página do Parlamento Jovem de Minas, e não deixe essa curiosidade acabar. No ano que vem teremos Parlamento Jovem, passaremos em todas as escolas de Itajubá, assim como fizemos no início do ano, e vocês aí estão convidados para participar. Como que participa do Parlamento Jovem? Basta estar matriculado numa instituição de ensino. Para jovens a partir do ensino médio. Então, a partir ali do 1º ano do ensino médio, 2º ano, 3º ano, ou também aqueles que estão aí em cursos técnicos, em cursos superiores, né? Não há uma distinção desse tipo. Então, venham participar com a gente. Quem sabe, no ano que vem aí, são
um de vocês ocupando esse lugar que o João Paulo ocupou nessa última etapa estadual de Minas Gerais. Presidente, já encerrei por aqui. Por conta daquela falha técnica, eu não consegui trazer a apresentação. A sorte que o Ângelo trouxe as fotografias para a gente aí. Mas na próxima sessão nós continuamos com esse assunto para sempre deixar a sementinha da educação cidadã e política para vocês, jovens. Muito obrigado. Agradeço um projeto maravilhoso, o Parlamento Jovem, também a Câmara. E essa questão do respeito, eu pude observar até mesmo na etapa regional. A gente, tipo assim, nós debatemos vários projetos, passamos a manhã discutindo, e depois à tarde, e no final a gente finalizou com uma roda, todos jogando vôlei unidos ali, e as divergências que tivemos ali na reunião ficaram de lado. Então são projetos incríveis. E nós passaremos então para a terceira parte da reunião, chamada de Grande Expediente. Nesse momento, os vereadores jovens que se inscreveram anteriormente poderão usar a palavra para expor qualquer assunto de interesse público e da comunidade itajubense. Cada vereador jovem terá 5 minutos no uso da palavra. Enquanto estiver falando, não poderá ser interrompido. O vereador pode falar do seu próprio lugar ou usar a tribuna. O vereador jovem Jonathan está com a palavra. Novamente, gostaria de cumprimentar os colegas. Eu venho falar aqui de 3 coisinhas. Espero ser rápido. Mas semana passada teve uma demanda para mim daqui do município, da escola ali do Polivalente, do Barão, até mesmo da minha escola João 23, da questão do novo ensino médio, que está prejudicando os alunos que moram em zona rural, que necessitam do transporte. Esses alunos eles não estão conseguindo acompanhar as aulas, as 2 últimas aulas, a última aula, não estão... tem que sair para pegar o transporte. E isso está atrapalhando muito. Você vê o desejo dos alunos e compreender, entender tais matérias que, infelizmente, ele não tem como ver, não tem como assistir a aula, porque ele tem que pegar um transporte, ele tem que pegar o transporte. Eu acho que a gente poderia se reunir aqui e fazer algum projeto, alguma coisa assim, e trazer para os vereadores. Essa é uma necessidade. Os vereadores da Câmara, porque é uma situação delicada essa questão de transporte, né? O próprio meu projeto mesmo é uma questão delicada. Esse assunto é um assunto delicado. Mas é isso, eu espero que a gente se reúna, assim, qualquer dia, e tente discutir isso e ver alguma forma de trazer para os vereadores aqui na segunda-feira, para discutirmos melhor e trazer os estudantes para cá também, para mostrar a necessidade, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Segundo ponto que eu queria colocar em relação ao Parlamento Jovem, é muito interessante. Eu tive o prazer, o ano passado, de ser convidado pela deputada Beatriz Siqueira, de estar lá numa audiência pública e falar sobre a evasão escolar no novo ensino médio, juntamente também com o deputado federal Rogério Correia, inclusive que está fazendo uma ótima atuação na CPI do 8 de janeiro. Convido a todos a assistirem. E eu estive lá falando um pouco também da questão da desvalorização
dos servidores, de professores. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu recomendo muito que a gente vá nesse espaço, sabe? Ocupa esses espaços, que é extremamente importante pra gente. Então, eu acredito que o Parlamento Jovem, ele também, ele dá essa possibilidade pra gente de ir lá conhecer. Porque a casa é nossa, né? A casa é do povo. Então, é muito importante. Agora, o terceiro ponto que eu queria colocar é que a questão do marco temporal. Eu não sei se vocês estão assistindo, estão lendo sobre isso, mas eu vou ler aqui resumidamente. Tá aqui, pelo texto, os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Na prática, se as comunidades não comprovarem que estavam nas terras nesta data, poderão ser expulsas. Agora, o questionamento, né? Como que, se os povos originários, né, estavam aqui, teve a invasão dos portugueses, sofreram tanto com a repressão da colonização, novamente vão ter que ceder. Eu vi uma imagem muito interessante na internet de um espaço que é de preservação indígena e de um lado aqui que tá garimpo, área privada, né? Você vê que é gigantesca, diferente. Então, assim, é muito importante a discussão. E só para lembrar que essa discussão trazida para a bancada ruralista, latifundiária, que tem a mesma, essa questão de explorar, e a gente tá vendo, rapidinho, só me concluir, e a gente tá vendo as mudanças que no nosso mundo, no nosso clima, que tá acontecendo em relação ao garimpo ilegal, as transformações climáticas que a gente tá sofrendo hoje em dia. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar certinho sobre essa questão, sabe? Então, assim, é isso que eu queria falar. Eu queria agradecer aqui essa oportunidade. Perfeito. Mais alguém gostaria de... O vereador Caio está com a palavra. Bem, estamos no mês de setembro, não é mesmo? Praticamente estamos comemorando o Setembro Amarelo, onde um mês é mais homenageado em prevenção ao suicídio, podemos dizer assim. E para o pró assim, da saúde humana e pelo bem, eu queria trazer um tema que está bastante em alta ultimamente, que seria mais o uso de cigarro eletrônico e outros componentes. Porque isso aí pode ser emendado com o aquecimento global que foi discutido anteriormente. Por que pode ser discutido anteriormente? Por causa que um dos principais produtos que servem, a maioria por ser compostos eletrônicos, pode principalmente poluir o solo, praias, cursos e águas, praticamente. Por isso que a reciclagem de produtos eletrônicos deveria ser uma reciclagem exclusiva. Segundo ponto, um dos principais produtos químicos analisados pela Anvisa são propilenoglicol, glicerina, níquel e acroelina. O que acontece com o níquel, com a mistura da camada de ozônio que é constituído por ozônio? Ele produz o óxido de níquel. E a glicerina é extremamente exotérmica, ou seja, ela facilmente pode se resultar em fogo. O mínima qualquer mudança térmica, seja positiva, pode causar em combustão. E o porquê que eu queria trazer essa pauta para o parlamento? Primeiro que é proibido o cigarro eletrônico, a venda dele, porque a Anvisa não conseguiu analisar 100% dos compostos químicos deles.
e foram penalizadas de acordo com o Código Penal número 6.437/77 e 9.294/96, que as penalidades variam advertências conforme a gravidade do fato e o porte da empresa de acordo com o número, com a lei. E isso normalmente acaba a vigilância sanitária, a fiscalização do produto, do artigo número 7 da Lei 8.080/1990, com a Lei 9.782/1999. Bem, normalmente, por que é proibido? Podemos perguntar assim. Primeiramente, por causa do uso totalmente ilegal. Primeiro, que a Anvisa não sabe os compostos químicos que existem nela. E segundo, que é extremamente prejudicial ao ser humano. Praticamente 2 milhões de brasileiros costumam usar, de acordo com os dados, no qual é extremamente proibida a venda. E você pode achar em qualquer canto. Isso aí, qualquer canto, uma pessoa fumando desse jeito. Eu fui no mercado esses dias e acabei uma pessoa fumando cigarro eletrônico do meu lado. Que eu honestamente não gosto nem um pouco da fumaça, nem do cheiro. Praticamente tanto do cigarro normal. E eu sinceramente não gosto nem um pouco. E acabou incomodando que... Só de pensar que aquela pessoa tá se matando, praticamente. Vamos ser bem honestos, tá se matando. É bem deprimente. Praticamente por quê? Por que eu tô dando tanta importância pro cigarro eletrônico ao invés do cigarro normal, que seria o cigarro branco, né? Que praticamente ele é muito mais potente, de ter muito mais nicotina, praticamente, que é uma substância altamente viciante do que o cigarro comum. Praticamente um vape equivalente ao maço de cigarro, ou seja, você tá fumando aquele cigarro eletrônico, você tá pegando uma caixa inteira e enfiando na goela pra fumar. E praticamente foi feita uma pesquisa no qual 20,5% dos jovens hoje em dia usam por puro experimento, 11,6% usam por moda e 11,4% usam só por gosto mesmo, porque viciou. Praticamente é isso que eu queria falar, por causa que a gente deveria valorizar a vida humana ao máximo possível, o seu corpo e a sua saúde, que deveria ser priorizada acima de tudo. Que, além de ser proibida a venda exatamente por causa disso, simplesmente é um modo mais fácil de se matar. E por causa de estar em setembro e ser priorizado o máximo possível o corpo e a saúde e a mente humana, a prol em cima de tudo, deveria ser algo a ser questionável cada vez mais. Porque isso aí, querendo ou não, torna algo mais questionável. Porque mesmo sendo proibido a venda, você encontra em qualquer canto qualquer um usando. Isso deveria ser meio que reforçado, já que cabe à vigilância sanitária vigiar, deveria ser reforçado principalmente em tabacarias e lugares onde tem essa disponibilidade. Normalmente você consegue em camelôs, por exemplo, ou em boates. Também deveria ser priorizada a fiscalização, já que é proibido. E é isso que eu tinha que falar, que é para priorizar mais a vida e a saúde. E resolvi trazer esse tema porque é algo que está muito em alta. Porque praticamente considerado moda e é isso. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Isabela? Arthur? Ivan? Senhor presidente, posso acrescentar mais alguma coisa? Só um. Não, nós já temos. Bom, eu também gostaria de fazer o uso. E nós falamos sobre temas super importantes, nós falamos sobre o Parlamento Jovem. E um dos temas que também foi falado foi sobre o marco temporal. Se realmente fosse para proteger os indígenas, tudo bem. Mas imagino que STF, esquerda, Lula e companhia não são índios. E obviamente vão querer as terras para eles, e enfim. Portanto, temos que dizer sim ao marco temporal, porque é algo que vai proteger a nossa sociedade, a nossa propriedade, né? O que eles querem com isso? Tem ONGs que invadem locais onde tem fazendas, onde moram famílias, tomam tudo aquilo porque existem ali 2 índios e eles falam que isso tem que virar reserva. E as famílias são tiradas dali e não são, como eu posso dizer,
indenizadas. Nós temos o caso dos povos ribeirinhos, como eu sempre venho mencionando aqui, eles não foram tirados de suas terras e não têm direito à saúde, não têm direito à educação, não têm direito a nada. Tem uma moça que ela tem 25 anos, ela quer muito fazer medicina, mas ela não tem nem o ensino fundamental. Então, é muito importante que o marco seja aprovado. Mas não era sobre isso que eu ia falar, e sim sobre a votação que nós vamos ter domingo do Conselho Tutelar. Então, eu acho que é muito interessante que todos pesquisem os candidatos. E eu queria entrar um pouquinho aqui no conceito de política, que é arte ou ciência de governar, ou seja, visar o bem coletivo e não o próprio umbigo. Mas se fosse fácil assim, a gente não precisaria estar pesquisando os políticos que nós vamos votar. E infelizmente, isso não acontece. O ser humano é imperfeito e muitas vezes só está ali por poder. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo sobre a votação que nós vamos ter domingo: abandone de lado seus credos, seus dogmas e vote em alguém que conhece o ECA. Ok, mas conhecer o ECA não significa executar o ECA. É a mesma coisa que eu somente conhecer o manual, mas não executá-lo. Não vai adiantar de nada. Então, pesquise sobre o candidato que você vai estar votando, observe a vida dele, se é uma boa pessoa, se tem moral, porque se ele não dá conta de cuidar da própria casa, como é que ele vai cuidar de um município? E outra, o que está em jogo são as crianças e até mesmo nós jovens. Então, que nós possamos votar conscientemente e escolher uma boa pessoa para estar cuidando dos problemas da nossa sociedade e ajudando as nossas escolas, os alunos, os familiares, os pais, enfim, todos. Então, não abandone de lado os seus credos nem os seus dogmas. Vote naquilo que você acredita como verdade. Defenda aquilo que você acredita. E conhecer o ECA não significa vivê-lo ou pô-lo em prática. Então, fica o conselho, pesquisem os candidatos e, enfim, é isso. João Paulo gostaria de fazer uso da palavra? No grande expediente? Bom, então vamos encerrando. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus e aos que nos acompanham de forma presencial ou remota, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Tenham todos uma boa tarde.